Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo, mas vocês veem aí no título do meu canal, né? Do canal, que eu sou uma mãe atípica, né? Eu vou falar um pouquinho sobre minha vida e é uma forma de eu desabafar, porque eu sou sozinha. Eu, eu confesso, eu converso sozinha. Uma vez eu estava até na médica fazendo um check-up e ela falou bem assim, não estranhe, porque ninguém nessa vida é normal de tudo, entendeu? Todo mundo tem uma especificidade e não se culpe por ter as suas diferenças. Na verdade, nós todos somos diferentes mesmo, né? Mas, enfim, então eu tenho muito costume de conversar sozinha. Eu converso muito sozinha. E aí eu pensei assim, cara, se é pra eu conversar sozinha, falando assim, né? Por que que eu não posso falar na frente de uma tela e não sei se alguém vai me escutar, mas enfim, pelo menos eu tô falando, né? Hoje é dia 10 de setembro de 2025, uma quarta-feira, 8h40 da manhã. Eu sou uma mãe, igual eu te falei, eu sou uma mãe atípica. A minha filha tem 10 anos, ela é autista, grau 3 de suporte. Eu já vi vários vídeos na internet falando assim, eu odeio o autismo, eu odeio o autismo. Na verdade, eu não odeio o autismo. Na verdade, eu odeio o sistema em que a gente vive, que é um sistema não preparado e que não quer se preparar para quem é diferente. E o que eu odeio é esse sistema que limita muitas a nós. E o que eu odeio é a falta de condição financeira, porque quem tem uma condição financeira boa e tem na família uma pessoa autista, consegue levar uma vida boa, porque pode proporcionar terapia de qualidade, um tratamento de qualidade para a criança, para o adolescente, enfim, para o adulto. Consegue ter pessoas mesmo se você não tem um familiar próximo de você, que possa te dar um apoio, uma rede de apoio, né? Você pode pagar uma rede de apoio e aí você consegue levar uma vida tranquila e tal. Ou nem tão tranquila, mas assim, sem tantos obstáculos, dificuldades, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu sou sozinha. Sou sozinha. Só eu e minha filha. Eu tenho meu irmão, eu tenho a minha mãe, só que a minha mãe tá com Alzheimer em estágio avançado. Meu irmão, ele trabalha ele é autônomo, então a vida dele é muito corrida também. E eu sou divorciada. E eu sou muito sozinha. Muito sozinha. Eu sou formada em pedagogia, me formei em pedagogia pela Universidade daqui do Espírito Santo. Me formei em 2009. E eu tinha muitos sonhos, sabe? Muitos sonhos. Eu queria seguir a vida acadêmica, fazer meu mestrado, meu doutorado, trabalhar com pesquisa, sabe? Trabalhar com bacharelado. E eu tive que deixar tudo de lado. E eu não me arrependo, porque é minha filha e ela precisa de mim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu lembro, assim, quantos sonhos eu tinha, sabe? Quantos sonhos eu tinha. E eu não posso mais viver nada disso. Eu não tenho mais esperança, sabe? Eu gosto muito de ler, sempre gostei de ler. Muito de ler. E meu objetivo em trabalhar com pesquisa era também trabalhar com... Porque tem que ler bastante, né? Tá sempre atenta a tudo. E eu sempre gostei muito de futebol também. Muito de futebol. Então, assim, eu pensava, se eu não seguir a vida acadêmica, sabe? Eu queria
trabalhar com alguma coisa relacionada ao futebol. Trabalhar numa redação de jornal, escrever coluna, não sei, sabe? Eu nunca tive, assim... eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. E até hoje eu tenho muita dificuldade com questões eletrônicas, porque eu tenho 39 anos, vou fazer 40. Eu vivi a era, né, do analógico e depois passamos para o digital. Vivi a época da internet de escada e tal. Então, assim, nem sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo no ar direito, porque eu não sei mexer, não sei formatar vídeo, não sei nada mesmo. E aí, mas eu vou tentar fazer como eu puder. E aí eu pensava assim, eu nunca tive vontade, igual eu tô aqui falando, mas eu sei que, tipo assim, a sensação que dá é que não tem ninguém aí do outro lado me vendo. Mas quando você é comentarista esportivo, jornalista de campo, você tem a certeza que tem gente te vendo e, tipo assim, vai, né, vai ser repercutido e tal. Então eu sempre tive muita vergonha. Uma vez eu tava na faculdade e chegou um pessoal da rede da emissora filial da Rede Globo aqui no Espírito Santo. Chegou para fazer uma entrevista. Nossa, saiu todo mundo eu e minhas amigas, todo mundo saiu correndo, só ficou um amigo meu para dar entrevista. Eu sempre fui inibida, eu sempre tive muita vergonha. O ano passado eu tive que quebrar essa vergonha minha para poder... Porque eu dei uma entrevista para a rede local daqui, buscando conseguir o retorno da minha filha para as terapias, porque ela tem um ano que está sem as terapias, porque o plano parou de pagar a clínica onde ela realizava as terapias dela. Então, e aí, por muita vergonha, eu fui para frente das câmeras, mas não tinha outro jeito, era o que eu tinha. Eu falo assim, tudo que eu não tenho coragem de fazer e que eu jamais faria, mas se for em prol da minha filha, eu faço. Tudo que eu falava assim, se fosse pra mim, eu jamais faria uma coisa dessa, porque eu tenho muita vergonha. E também outras questões minhas também, eu não faria, né? Mas pela minha filha, eu faço qualquer coisa, porque por ela eu faço qualquer coisa, entendeu? Então, eu sempre tive muita vergonha de ficar na frente de uma tela e tal. Mas eu sempre eu queria muito, sabe? Ou escrever sobre futebol, não sei, alguma coisa relacionada ao futebol eu queria trabalhar, sabe? Ou futebol ou seguir a vida acadêmica, entendeu? Ou as duas coisas também, né? Nada impede, né? Mas desde 2015 pra cá eu tive que deixar todos os meus sonhos, meus desejos de lado e viver a vida da minha filha, porque ela precisa de mim, ela só tem a mim para cuidar dela. E eu só tenho ela também, praticamente, né? Tenho meu irmão, né, também, mas tenho ela, assim, né, no dia a dia. É muito difícil a gente ver como a minha vida poderia estar sendo diferente, né? Se eu pudesse ter realizado os meus sonhos. Porque eu tive que parar de trabalhar, largar minha carreira profissional, porque eu não tinha com quem ela ficar para ir para as terapias, para ir para as reuniões escolares, para acompanhar ela nas terapias, nas consultas, nos exames. Tudo eu, entendeu? É tudo eu. E eu não... A gente se abandona, sabe? Se abandona. E eu vejo que eu sei que toda mãe sofre. Maternidade não é fácil para ninguém, seja mãe típica, seja mãe atípica. A maternidade não é fácil para ninguém.
Mas eu, assim, eu nunca tive na pele de uma mãe típica, porque eu só tenho uma filha e ela é atípica, só sei falar da maternidade atípica. E essa maternidade não é fácil. E eu vejo que não tem ninguém nem aí pra gente, né? Não vejo políticas públicas se desenvolvendo pra gente. Eu não vejo os planos de saúde fazerem nada. E a gente, claro, a gente quer o bem-estar, o melhor para os nossos filhos, mas a gente é abandonada também pelo sistema. E a gente fica de lado. Cara, se eu tivesse condições financeiras, eu estaria trabalhando, a minha filha estaria tendo acesso ao que ela merece e precisa para o desenvolvimento dela. E aí a gente estaria tendo uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Mas não dá, não tem como, entendeu? É muito difícil. É muito complicado, sabe? E a gente vive numa bolha, sabe? Porque só quem tá na nossa bolha é que sabe o que vive. E quando a gente conversa com alguém que não vive a nossa vida, escuta. Mas assim, não tem dimensão. Porque esse negócio de ter empatia é importante. Mas a pessoa não tem como colocar no nosso lugar, porque ela não vive a nossa vida. É muito difícil, entendeu? É muito difícil. Você não dorme direito. Você não come direito. E é isso desde quando a criança nasce. A minha filha tem 10 anos e tem 10 anos que eu não sei o que é comer direito. Que eu não sei o que é dormir direito. A gente não tem o lazer da gente sozinho, entendeu? Quando eu consigo sair, é uma vez no ano e olhe lá, entendeu? Porque a gente tem as nossas vontades também, a gente quer estar com nossos amigos, sentado, conversando, falando besteira, ouvindo uma música, sabe? A gente quer ter uma vida, sabe? E a gente não tem. Chega final de semana, chega feriado, é como se fosse assim, sequência. Gosto, eu vejo assim, as pessoas falam assim, ai, que bom, amanhã é feriado, amanhã já chegou sábado. Pra gente tanto faz, porque é todo dia como... E quando chega férias da escola, é pior ainda a situação, entendeu? É muito difícil. A única coisa que eu, entre aspas, de lazer, né? Porque minha mãe teve Alzheimer com nova, né? 61, 62 anos. E aí os médicos chamaram o meu irmão e falou, ó, você e sua irmã precisam se cuidar. Porque sua mãe teve essa doença nova, né? E se vocês não se cuidarem, porque, tem chances, né? Aí meu irmão já se cuida, já, né? Bastante tempo. E eu era sedentária. E aí, assim, tive que fazer um aperto desgramado. E tá pesando, mas eu não tenho como. Eu tive que pagar uma academia para eu fazer uma atividade física. E aí eu deixo a minha filha na escola e vou pra academia malhar, entendeu? Por causa dela. Nem é porque assim, eu quero malhar, que eu quero ficar bem de saúde. Pra mim, eu quero ficar bonita pra mim, não. Eu tenho que malhar porque eu tenho que ter saúde pra cuidar da minha filha. Tudo que eu faço é em prol dela, entendeu? É difícil você viver a vida de uma outra pessoa e você não ter mais vida própria, entendeu? Não tem mais vida própria. Não tem, sabe? É muito difícil. É até esse lazerzinho, entre aspas. Igual hoje. Eu tô aqui mais cedo, porque quando eu entrei na academia, a minha filha começou a dar crise na escola, que queria algo que eu mando pra ela todo dia no lanche. Mas ela
voltado, não tá comendo, entendeu? Tá jogando fora. E aí, chegou hoje, porque eu mandei outra coisa que ela come também, mas que não era aquilo que eu tinha mandado antes, que era que eu mando sempre, que é o pão de sal, mas eu mando dois pães de sal para ela estuda na escola da prefeitura. E ela tá jogando fora. Aí, falei, vamos dar biscoito, que ela gosta, biscoito de sal, que ela gosta e tal. Aí deu crise na escola, na hora que eu pisei na academia, eu tive que voltar para comprar pão, para levar para ela. E aí eu tive que voltar para casa, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Você vive em função da criança, do adolescente, do adulto. E você não tem mais vida própria. E seus sonhos são deixados de lado. Como eu queria voltar a estudar. Eu queria muito voltar a estudar. Ou trabalhar com futebol, sei lá, alguma coisa. Dessas são as minhas duas paixões. E eu não posso fazer nada disso. Porque eu tenho que fazer tudo pela minha filha. E tá certo, eu tenho que fazer. Mas eu tô abandonada, sabe? Eu me sinto tão sozinha, é muito difícil, muito difícil. Aí você ganha o benefício do governo. Você ganha o benefício da... Você não, a criança tem direito, né? Mas se você arranjar um emprego, você perde o direito ao benefício, entendeu? Claro, eu até concordo. Uma pessoa que ganha 10, 15 mil, realmente não tem necessidade de ter esse benefício. Mas, poxa, uma mãe que tá até desempregada, no meu caso, né? Porque eu não posso trabalhar, porque eu tenho que viver em função da minha filha. Não pode mas nem mesmo se eu quisesse pegar um bico, né? Não tem com quem deixar ela, entendeu? Mas tô falando nos casos das mães que tem com quem deixar a criança para pelo menos fazer um bico, né? Ou trabalhar algum período que consiga deixar a criança com alguém. E a mãe perde o benefício se ela arranjar um emprego de carteira assinada, tá? É umas leis que assim, a gente não entende, sabe? É muito... Fico pensando, gente, quem fez essa legislação vive a nossa vida. Tem quase um ano, vai fazer um ano agora em outubro, que minha filha está sem terapia, porque o plano parou de pagar as terapias dela. Para a clínica onde ela realizava as atividades dela, minha filha estava desenvolvendo bem, estava aumentando o repertório alimentar dela, aumentando... o repertório de fala dela, sabe? Tava socializando mais com outras crianças, tava desenvolvendo o lúdico dela, sabe? Tava caminhando bem, sabe? Tanta luta que a gente tava. Ela faz terapia desde os 3 aninhos, sabe? Aí o plano parou de pagar as terapias da minha filha. E eu tô um ano aqui com ela em casa, sem terapia, porque o plano parou de pagar as terapias dela, entendeu? Aí você entra na justiça, que eu já tô com esse processo desde 2021, e o plano não se move, não faz nada, entendeu? Aí eu fico pensando, quem faz umas coisas dessas, negligencia acesso à saúde a uma criança... É porque não tem isso na vida dela. Eu sei que os planos têm que lucrar, né? Porque é uma entidade privada. Poxa, mas se você é uma entidade privada em prol da saúde, como que você comete uma questão dessa de não possibilitar saúde pro seu cliente, sabe? Eu tenho esse plano da minha filha desde 2018. Eu pago benefício, eu pago o plano dela com esse benefício. O plano dela já tá em R$700. E eu tenho que pagar. E eu pago religiosamente todo mês, certinho. Nunca deixei de atrasar, não deixo de pagar o plano de saúde dela. Pro plano não atender a necessidade da minha filha, entendeu? Que ela está fazendo as terapias dela.
E ela regredindo, você vê só a criança em casa regredindo, por negligência, sabe? É muito complicado, gente. Olha, muita luta, muita luta. Não tem ninguém que se ofereça pra... Deixa eu ficar com seu filho um pouquinho pra você descansar. Ninguém fica. Ver que a criança é difícil, complicada de lidar, ninguém quer ficar com a criança pra você ter um descanso. A minha filha, por exemplo, ela ama piscina, né? E aí, quando a gente vai, por exemplo, se eu for na casa de um parente meu ou de um amigo, sei lá, que tenha... mora em apartamento, né? E tem condomínio com piscina. Ela não entende regra de condomínio, que só pode entrar quem é morador, tem hora pra entrar, tem hora pra sair, essas coisas assim, né? Todas as regras. Aí quando algum conhecido meu me chama pra uma festa, eu vou fazer uma festa aqui no salão de festa do meu prédio, você quer vir? Tô mandando um convite pra você ir pra Pérola e tal. Eu não posso ir, porque ela não tem esse controle de não poder entrar na piscina, entendeu? Uma vez a gente foi colocado pra fora de uma festa, porque minha filha entrou na piscina, sabe? Todo mundo olhando a gente como se a gente fosse uma aberração. É muito triste, gente, é muito triste. Mas se eu tivesse dinheiro, pelo menos, um pouco desse sofrimento ia ser abater, com certeza. Ai, pelo menos eu desabafei um pouquinho, né? Apesar de toda dificuldade. Desculpa aí pra quem me escutou. Eu vou tentar todo dia falar alguma coisa, não todo dia, né? Mas fazer disso desse canal tipo um diário, sabe? Hoje eu tô falando um pouco, mas na próxima vez eu posso falar com mais detalhes. Desde quando que eu tive o diagnóstico da pérola de autismo até os dias de hoje. Obrigada, tá? Pra quem ficou até aqui me escutando. Até mais. Que dias melhores virão, né? A gente se agarra a essas coisas abstratas, mas que, quem sabe, pode acontecer. Até mais, gente.